A Igreja Nossa Senhora dos Remédios foi fundada há 250 anos, em um certo local, na capitania de Goiás, em uma região conhecida como os Grandes Sertões. Passados alguns anos, esse local, assim como a igreja, cresceu e se modificou, mas nunca abandonou as tradições que fazem parte da história da região. Esse município se chama Arraias e foi escolhida hoje como a nossa Belezas do Tocantins. A igreja matriz recebeu o nome de Nossa Senhora dos Remédios, que na verdade foi uma santa que foi achada no garimpo chamado Chapada dos Negros e acabou trazendo essa imagem para cá. Com o fim do ouro, resolveram implantar essa cidade aqui. Seguindo a tradição da história do ouro e da mineração na região sudeste do Tocantins, Arraias tem seu início no século XVIII, onde bandeirantes se instalaram na Chapada dos Negreiros e lá fundaram o Arraial de Nossa Senhora do Bonfim. Então, durante o período da escravidão, vieram para cá milhares de negros, no extremo sofrimento, verdadeiro inferno na vida deles aqui. E esses negros, muitos deles acabavam até fugindo, né? Hoje atual chamado quilombolas, que é da Lagoa da Pedra, Mimoso, né? Que são resquícios e resultado ainda desse processo de escravidão que ocorreu aqui. Milhares e milhares acabaram morrendo. Ocorreram revoltas, foram 3 revoltas durante o período da escravidão que ocorreu aqui, a luta do negro contra a escravidão. E exemplo vivo é essa algema, é um símbolo, né, da escravidão, tamanho era o sofrimento na qual os negros eram submetidos. Isso aqui é o retrato vivo da história de Arraias, que começa com o negro, o branco extraindo metal, escravizando o negro, né, e mostra assim a situação, que ainda tem uma réplica, né, dessa história. E até hoje é uma cidade ligada muito ao espiritismo, à espiritualidade, devido que aos antigos negros velhos, que segundo eles sofreram tanto que existe até hoje, né, esse trabalho espiritual aqui dentro da cidade. Uma das formas de minimizar o sofrimento e as torturas sofridas pelos negros foi através da capoeira. A mistura de luta com dança permanece até hoje em Arraias com o grupo do mestre Reginaldo. Hoje, o berimbau, os instrumentos e o gingado estão a serviço da paz e resgatam valores que ajudam os jovens da região. Que nós trabalhamos a capoeira, né, primitiva, e nós não trabalhamos só a capoeira regional. Nós procuramos buscar Angola, nós procuramos buscar todas as atividades culturais que tem da capoeira. A capoeira ela veio, né, bastante fortalecida, né? Nós buscamos o trabalho em Brasília com o mestre Barton, um mestre bastante conhecedor da arte, e a gente continua buscando, né, mais conhecimento, que a capoeira ela é infinita, não acaba o conhecimento, e eu acredito que uma cidade que tem um mestre de capoeira com a visão voltada para a cultura, né, para o social, né, a cidade só tem a ganhar. Para quem gosta de aventuras e ecoturismo, com certeza chegamos a um dos locais mais interessantes de Arraias. A Gruta Bom Jesus da Lapa está localizado a 20 quilômetros do centro da cidade e para quem vier aqui, a garantia de apreciar belas paisagens geológicas. Além disso, o local tem um significado diferente para os cidadãos da região. Nós estamos aqui com o Ruimar Farias, que é presidente da Associação dos Quilombolas Lagoa da Pedra, aqui na cidade de Arraias, e é um especialista no local aqui, né? Vem bastante aqui? Sim, a gente vem, principalmente na época que a gente vem cumprir as promessas, que é 6 de agosto. Como é que é essa questão de pagar a promessa no dia 6 de agosto para os moradores da região? Nessa data é a data que comemora-se, para nós aqui a gente comemora como um dia santo, que é o dia do Senhor do Bonfim.
Então, nessa data, quem pediu alguma graça ao Senhor do Bonfim e essa graça foi concedida, então essa pessoa vem até aqui à gruta pagar essa promessa. E para quem vier aqui, o que tem de diferente na Gruta Bom Jesus da Lapa? Existe uma só caverna, mas em repartições. E cada uma das repartições tem um foco diferente. Tem algo que é diferente daquilo que tem no primeiro espaço. Por exemplo, aqui nessa galeria primeira aqui, tem esses mantos. Essas estruturas levantadas, como se fosse aquelas estruturas de concreto, os pilares, vamos bem dizendo. E passando aqui, tem aqui uns 40 metros para frente, tem um quarto que a gente fala de passa de barriga no chão. Recebe esse nome porque você não passa em pé, tem que ser arrastando. E nesse quarto de barriga no chão, nele lá tem um formato de uma urna. Eu vou agradecer então a participação aqui do Ruimar pelas respostas e pela atenção dada. Nós vamos continuar andando por Arraias para conhecer mais as belezas da cidade. Eu fiquei sabendo que tem uma paçoca aqui diferente, amassada no pilão. A trilha aqui de ida já foi um pouquinho pesada, nós vamos ter que voltar, então vai bater aquela fome. Vamos conhecer a produção da paçoca aqui de Arraias, que também é uma das belezas do Tocantins. A famosa paçoca produzida em Arraias vai diretamente ao encontro da cultura alimentar da região. A paçoca é um alimento de longa duração, além de não precisar de um processo de conservação. O prato é feito com carne de sol, farinha de mandioca, alho e gordura. Depois de misturar esses ingredientes, é hora da paçoca ir para o pilão ser socado. Passados alguns minutos, é só colocar de volta na gamela e a paçoca de Arraias está pronta e já pode ser servida. A paçoca é uma coisa cultural, né? Ela é feita ao pilão, ela é frita, primeiro a carne seca, a carne de sol, o charque, depois ela vai ao pilão e dá um sabor característico aqui, conhecida como a melhor paçoca do Tocantins. Eu vou mandar caçar uma pecinha que tem ali. Aí eu peguei uma marmelada. Ó, minha mãe fazia, mas foi ela que me ensinou, não. Um dos lugares mais interessantes de Arraias fica localizado a 14 quilômetros antes de chegarmos no centro da cidade. Aqui acontece a produção dos jarros artesanais da cidade. Esse aqui, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de acompanhar a produção dele e não se engane pelo tamanho. Apesar de pequenininho, demora um dia inteirinho para ficar pronto. E olha que não tem só esses jarros, olha a quantidade de peças que estão disponíveis aqui para quem quiser vir e conhecer Arraias. Vamos fazer o seguinte, vou dar uma andadinha aqui para a gente conhecer a responsável por mais uma das belezas do Tocantins, que é a dona Lucrécia. Vou sentar aqui do seu lado, dona Lucrécia. Posso ficar à vontade aqui? Então eu quero que a senhora conte para mim há quantos anos que a senhora produz essas peças, como é que começou a produção dos jarros aqui artesanais? Senhor dos homens, boa tarde, sou a Lucrécia, conhecida por Pretinha, a loiceira aqui do pé do morro, conhecida por Pretinha do pé do morro. Essas peças aqui, minha mãe fazia, mas ela não me ensinou eu fazer, não. Isso aqui eu pedi ela para me ensinar, diz, ó, põe uma pecinha aí, vai iludindo aí, olhando para que eu estou fazendo aqui, que você aprende a fazer. E assim eu fiz. A senhora considera que é uma das coisas mais bonitas que o Tocantins tem, as suas peças? É sim, eu acho que sim. Eu se orgulho por mim mesmo, que eu já ali na frente tem uma outra loiceira, ela não faz igual essas aqui, faz cascuda. O barro que ela faz não é desse aqui, que eu faço minhas loiças. E ela se orgulha demais de mim com meu serviço. E a dona Lucrécia estava me contando aqui que ela é bem famosa, né, dona Lucrécia? Seus jarros já são mundialmente conhecidos. Conhecido bastante mesmo. E onde que o pessoal te conhece? De São Paulo pra cá, tem pessoas que me conhecem. Aí já vem já tem um jornal, passa na internet. Eu, quem quiser me ver, pega aquele celular lá assim, ó. Puxa que veio, eu com os podes. Dona Lucrécia, que é a responsável por essa beleza de Arraias, a beleza do Tocantins, que são seus jarros artesanais. Conhecida de todo mundo de Arraias, Campos Belo, é poucas pessoas que não sabem quem é ele. Tá certo, internacionalmente conhecida. A senhora tá devendo um cafezinho pra gente, não tá não? Ó, prontinho. Então vamos tomar um café? Vamos. Dona Lucrécia é um exemplo, né, de pessoas ainda que cultua um tipo de cultura
né, que é a fabricação do artesanato, a mão livre ali, né, que são vendidos, característica típica aqui na nossa região, dos antepassados ainda, né, ela vai seguindo a história de famílias, e ali ela continua mantendo essa cultura fundamental, né, até para mostrar que não deixou morrer, né, hoje a gente acha tudo pronto, mas não, ela continua construindo o pote, a botija e outras coisas mais, né, que muitas pessoas têm em casa, né, como símbolo, né, até da cultura local. Saindo da Dona Pretinha, voltamos ao centro da cidade. Próximo à Igreja Matriz, fomos visitar o ateliê da Dona Terezinha. Com 76 anos de idade, a Vovó Teca produz há 53 anos colchas no estilo patchwork. Juntando retalhos e criando mais de 350 modelos diferentes, Vovó Teca esbanja uma grande clientela, que inclui estados como Mato Grosso, Goiás e São Paulo. As coxas de arraias, inclusive, já chegaram nos Estados Unidos. No final da nossa visita no ateliê, ainda ficamos para aqueles 2 dedinhos de prosa, já que a Vovó Teca nos fez um convite irrecusável. Marô, fazer um suco bem gelado. Tá. Para eles tomar, viu? É uma batalhadora a vida toda, né? Ela trabalha com artesanato manual, né? Construindo tapetes, esse tipo de coisa. E revende para todos os lugares, muito bem feito. Cada qual, assim, a maioria das casas que acabam comprando, além da qualidade, ela é uma coisa feita manualmente, de característica própria. Então, uma coisa dela e que acaba, né, mostrando esse lado bonito, né? Uma das histórias mais famosas ao redor do mundo é a da Fonte da Juventude. Aventureiros acharam uma fonte e, se bebessem dessa água, poderiam viver eternamente. Aqui em Arraias, no Tocantins, tem uma história um pouquinho parecida. A biquinha é bem famosa aqui na região. E para contar um pouquinho da história da biquinha, eu estou com uma das moradores mais tradicionais aqui da cidade, a Dona Roxa. Tá tudo bem com a senhora, Dona Roxa? Tudo bem. Quantos anos a senhora tá? 75. 75? É. E esses 75 anos se devem à água lá de cima? Foi. Por que foi? Porque eu bebia dela, né? Ela que fazia bem para todo mundo. E qual que é a diferença dessa água da biquinha para uma água normal? É porque essas outras águas normal tem muita fossa, tem muita sujeira. O povo toma banho na cabeceira dos córregos e essa daí ninguém vai tomar banho. Ninguém toma. Água limpa. Limpa. Pessoas aqui, elas acreditam mesmo que essa água, ela deixa as pessoas mais jovens, mais fortes? Inclusive aí tem um velho, ele tá com 100 anos, ele mora bem na praça. Bebeu dessa água a vida quase toda. Pessoas de fora que quiserem vir conhecer a biquinha famosa de Arraias, pode vir sem problema nenhum. Eu considero que eu mesmo fiquei mais bonita depois que eu bebi essa água. E nós conversamos então com a Dona Roxa, que passou informações aqui pra gente sobre a Fonte da Juventude, aqui em Arraias chama Biquinha. A senhora não pode ir comigo mesmo, né? Não posso. Não. Só você pode me levar nas costas. Seguindo o exemplo da Gruta Bom Jesus da Lapa, outro lugar que mantém as tradições da história do local é o Morro da Cruz Azul. No alto da serra, o lugar é tido com muito carinho pela população de Arraias, já que é onde se realizam as oferendas e missas na Semana Santa. E mesmo fora de época, alguns visitantes também acendem uma vela e sobem o morro para fazer seus pedidos. Lá em cima, ainda temos uma bela vista de todo o município. Muitas pessoas levam uma vasilha com água e jogar ao pé da cruz pedindo chuva. E muitas das vezes coincidem até de, antes mesmo de chegarem a jogar água, começa a chover aqui na região. Quer dizer, é uma tradição, uma cultura, um costume que é típico de Arraias aqui e que a força da religião, da fé, faz com que aconteça até milagres. E com o Morro da Cruz, nós vamos chegando ao final do programa de hoje. Estivemos na cidade de Arraias e, como sempre, vamos continuar na estrada para trazer para você muito mais belezas do Tocantins.